Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. E a Tua graça é grandiosa, a Tua graça tem nos alcançado, tem nos dado, Senhor, o direito de sermos chamados Filho de Deus. Pai, muito obrigado pela Tua grande misericórdia para com as nossas vidas. Agora abre a nossa mente, tira toda a surdez que possamos ter com respeito à Tua palavra e nos dá um entendimento. Abre o nosso coração, tira toda a dureza, toda a resistência para que ele possa guardar esta palavra maravilhosa. Pai bendito, e assim, ao Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a revelação que vem do alto e a profundeza na Tua palavra, para que com facilidade ele possa transmitir a todos nós e assim nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida, a Tua orientação para o nosso caminhar. Deus, nós oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos manter a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 22. Voltamos, pastor Rômulo está fazendo a sequência no Atos, nesse período que eu estive fora. Próxima semana terei que voltar novamente a Coari, o pastor Rômulo retomará e depois só ano que vem para Coari de novo. Então, enquanto estamos aqui, vamos continuar a nossa jornada nos Evangelhos, capítulo 22 de Mateus. Nós estamos na última semana de Jesus indo ao Calvário e os textos correlatos aqui, Mateus 22, dos versículos 15 ao 46, é o texto base que nós lemos, mas os evangelhos sinóticos, esse mesmo trecho, está em Marcos capítulo 12, versos 13 ao 37, e Lucas capítulo 20, versos 19 ao 44. Tudo que nós vamos usar como texto base, e fazendo menção em alguns trechos nos relatos dos outros evangelistas, mas vamos usar o livro de Mateus como o texto de referência para nós estudarmos esta passagem de hoje. Meus irmãos, aqui Jesus está logo nos primeiros dias da semana da Páscoa. Encerramos o capítulo 21 e o início do 22, em que Jesus está confrontando as autoridades religiosas, em que ele destitui e traz uma sentença de revogação da autoridade que os líderes religiosos tinham para conduzir o povo. E a partir de agora, aqui, nesse restante do capítulo 22 de Mateus, nós vamos ver Jesus tendo o que eu chamei aqui, 4 controvérsias, 4 embates, que eu estou trazendo aqui o texto de Êxodo capítulo 12, versos 3 a 6, que eu estou chamando são os embates de examinação do Cordeiro. Temos que lembrar que Jesus está indo para o Calvário, e como a declaração de João Batista revelou a todas as pessoas, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus, logo no início do seu ministério, João Batista, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, quando vê Jesus descendo, indo em direção a ele, João Batista, para ser batizado, João então revela quem era aquele que estava sendo submetido ao batismo, identificando ele como o Cordeiro de Deus. E aqui, meus irmãos, o Cordeiro da Páscoa, ele era selecionado e preparado para que os judeus pudessem participar da ceia do dia da Páscoa. Na verdade, era uma ceia que se dava às 6 horas em diante, quando virava o dia, que era o marco da saída e da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. E era trabalho e era dever de toda a família separar e examinar do seu rebanho um cordeiro que fosse sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, para que naquela noite, quando o anjo da morte passasse por sobre o Egito, ceifando todos os primogênitos, o sangue daquele cordeiro imaculado iria preservar a casa dos israelitas, porque iria ver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E é por isso que o nome Páscoa, no hebraico Pessah, significa passar por cima. E o anjo da morte passou por cima
da casa de onde tinha, das casas que tinham o sangue do cordeiro, e preservou. E aqui eu estou chamando este capítulo 22, a partir desse meio do capítulo 22, até o final do capítulo 22, os fariseus e os saduceus fizeram um exame, ainda que inadvertidamente, ainda que eles não tivessem esta consciência, mas eles submeteram Jesus a um escrutínio, a um exame, examinaram para ver se ele era mesmo aquilo que eles estavam dizendo, se ele era mesmo aquilo que o povo dizia a respeito dele, que o chamavam de filho de Davi, o povo reconhecia Jesus como filho de Davi. Então, os fariseus, os religiosos, os saduceus, ainda que não soubessem, mas eles estavam realizando um exame para ver se este cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, ele era sem defeito, sem mácula, e se ele era realmente o cordeiro apropriado. E claro que nós sabemos que ele era. Então, o motivo dessas indagações que os religiosos fizeram para Jesus, nesse capítulo 22, o objetivo deles, dos líderes, dos religiosos, dos fariseus e saduceus, era pegar Jesus em alguma falta, para que ele fosse então preso e consequentemente morto. Este era digamos assim, esta era a razão consciente deles, mas segundo os planos de Deus, eles estavam sendo instrumentos de Deus para examinarem o cordeiro que Deus estava entregando em favor da humanidade. Então, às vezes a gente tem que analisar e pensar nas nossas vidas, meus irmãos, que às vezes a nossa intenção é uma, mas se nós estivermos seguindo os planos de Deus, a intenção dos homens, ainda que sejam mais ruins em relação a nós, mas se nós estamos dentro do plano de Deus, é o que a palavra diz, ele vai transformar o mal em bem. É como Paulo diz mais na frente, o Senhor pode nos fazer vencer em meio às adversidades. Há coisas que vêm para o mal, mas se for na vontade de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Então, assim, a intenção dos líderes era, vamos pegar esse homem alguma falta para matá-lo. Mas, segundo os planos de Deus, Jesus estava sendo examinado aos olhos tanto da multidão como aos olhos dos próprios líderes religiosos, para que Deus desse às pessoas a oportunidade de comparar e analisar. Realmente esse aqui é o Cordeiro de Deus. Realmente aquilo que João Batista falou lá no início é verdade. Veja como ele responde. Nós vamos ver que em todas as respostas, são 4 perguntas, são 4 indagações, 4 controvérsias que eu chamo aqui, que Jesus é submetido nesse capítulo 22. E ao final de cada controvérsia, as pessoas ficam admirados. Versículo 22, ao ouvirem, ficaram admirados e deixando, retiraram-se da presença de Jesus. E aí no versículo 33, a segunda controvérsia, eles ouviram as respostas de Jesus e as multidões se admiravam do ensino de Jesus. Então, e por aí vai, o final de todas as controvérsias, as pessoas chegaram à conclusão de que Jesus efetivamente era quem ele era. O problema é que os fariseus, e isso nós temos falado já algumas vezes dentro desse tema, os fariseus talvez, e aqui eu faço uma inferência, eu estou tentando entrar na cabeça dos fariseus, o texto não deixa claro, mas certamente eles sabiam que Jesus era quem dizia ser. Certamente, ao indagarem Jesus, ao prescrutarem Jesus, ao colocarem Jesus à prova, e conforme as respostas de Jesus, e de acordo com aquilo que Jesus fazia, lá no fundo eles tinham certeza, realmente eu acho que esse é o Messias que nós esperamos, mas como eles estavam com outros interesses, que não de agradar à vontade do Senhor, e que não de fazer a vontade do Senhor, não se submeteram e não aceitaram a Jesus como sendo o Messias. E nós não vamos, não é o objeto do estudo de hoje, mas essa rejeição também é plano de Deus. Essa rejeição que esses líderes religiosos tiveram em relação a Jesus, também estava de acordo com o plano de Deus, para que esta salvação
entregue e oferecida por meio de Jesus pudesse chegar ao mundo inteiro e nós também pudéssemos ser herdeiros desta bênção e sermos enxertados nas promessas, né? Então, mas no final das contas, a intenção dos líderes era de pegar Jesus em uma falta para matá-lo, mas o plano divino era que as pessoas pudessem examinar o cordeiro que Deus estava oferecendo em favor de muitos, em favor daqueles que iriam crer nele, né? Então, para terem a certeza de que Jesus era esse cordeiro imaculado, esse cordeiro perfeito, este cordeiro de Páscoa que estava sendo oferecido alguns dias depois, mais adiante aqui nos capítulos seguintes do livro de Mateus, Jesus então efetivamente vai estar sendo entregue. Como ele mesmo diz, a minha vida ninguém tira, eu a dou. Então, meus irmãos, nós vamos ter aqui 4 controvérsias, nós vamos ter 4 discussões, uma primeira discussão, uma discussão sociopolítica envolvendo o imposto, e outras 3 discussões de natureza teológica, que nós vamos ver que Jesus vai então estar sendo examinado. Guarde isso na sua cabeça, está aqui, Jesus está sendo submetido a um exame, tanto que ele diz aqui no início, nessa primeira controvérsia, por que vocês estão me colocando à prova? Veja que Jesus, quando é perguntado pelos fariseus, devolve, por que vocês estão me provando? Por que vocês estão me colocando em uma situação de exame, né? Então, nós vamos ver que Jesus vai enfrentar isto para trazer alguns ensinos, e que são ensinos importantes para nós, que nós podemos levar para as nossas vidas atualmente. E a primeira controvérsia, meus irmãos, está nos versículos 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17, Lucas 20, 19 a 26. É o problema do imposto. Os fariseus se juntam com um grupo chamado de herodianos, e aqui é importante fazermos uma explicação rápida sobre quem são esses herodianos. Esses herodianos eram um grupo político não religioso. Os fariseus eram um grupo religioso, e os herodianos eram um grupo político, como um partido político qualquer dos nossos dias de hoje. Os herodianos eram um grupo político que apoiavam a dinastia do rei Herodes. Herodes foi colocado nesta posição de rei e de governador daquela área, daquela região, da Judéia, por imposição do Império Romano. Ele adquiriu essa posição por meio de jogadas políticas, para que Herodes era judeu, só que ele se vendeu para o Império Romano, debaixo da promessa de receber benefícios, de estar numa posição social elevada. Então ele sobe ao trono amparado pelo Império Romano, e o Império Romano, por sua vez, dominava com forte mão e subjugava Israel. Dentro disso, existia um grupo social que apoiava a dinastia de Herodes e dava a ele apoio e amparo, que eram esses grupos chamados de herodianos, um partido político que se envolvia inclusive com o Império Romano. Por natureza, os fariseus, que tinham uma visão religiosa e que buscavam ensinar o povo de Deus e não se submetiam e não aceitavam o Império Romano, porque eles estavam subjugados a um império ímpio, porque os romanos eram adoradores de deuses que não são deuses, e eles não se submetiam. Os fariseus não aceitavam esse domínio romano. Por natureza, se eles não aceitam o domínio romano e os herodianos apoiam o Império Romano, naturalmente fariseus e herodianos eram inimigos, não se batiam, um não apoiava o outro. Mas aqui neste episódio, por conveniência, é aquela história, o inimigo do meu inimigo também é meu inimigo. Jesus era alguém, e era uma pessoa, era um profeta, segundo a visão de alguns, segundo a visão de outros, era o filho de Davi, que ameaçava a dinastia de Herodes, porque se Jesus, como rei dos judeus, se Jesus, como filho de Davi, realmente fosse quem ele diz que era, filho de Davi,
Ele, então, por natureza, pelas profecias, o filho de Davi, o Messias, viria para reinar sobre Israel e aniquilaria todos os dominadores e os impérios que subjugavam Israel. Se Jesus é essa figura, Herodes não ficaria satisfeito. É por isso que nós vemos o relato de Lucas, Herodes mandando matar toda criança quando chega aquela estrela que brilha em Belém, e todo Natal nós falamos sobre isso, falamos sobre essa estrela. Jesus, então, era inimigo frontal dos herodianos, porque se ele é rei dos judeus, se ele é filho de Davi, se ele é o herdeiro do trono de Davi, então Herodes bota a sua coroa de molho, porque esse daí vai querer tirar-me do trono e vai acabar com todos os meus benefícios. Por outro lado, se Jesus é esse Messias, acaba a dinastia dos fariseus e a posição elevada dos fariseus, porque o Messias chegou. E o Messias chegou, como o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 7, quando vem um novo sacerdote, muda a lei. Então os fariseus olhando, se esse camarada é o Messias, acabou para nós também fariseus. Nossos benefícios religiosos que nós temos aqui no templo, esse Jesus vai tirar também. Então eu estou explicando esse contexto histórico para que os irmãos entendam que era uma união de conveniência. Como eu falei, o inimigo do meu inimigo também é meu inimigo, mas eu prefiro me juntar com o meu inimigo para destruir um inimigo em comum. Então, herodianos e fariseus, que são inimigos, mas tinham interesses em comum para manter a situação do jeito que estava, e Jesus era uma ameaça, tanto para um quanto para outros. Então, essa pergunta que eu coloco aqui é uma controvérsia sociopolítica. Essa pergunta: devemos pagar imposto para Roma ou não? Para César, no caso que era o imperador. A pergunta tinha uma armadilha, porque dependendo da resposta de Jesus, ou ele ia ficar mal com os herodianos, e consequentemente ia ficar mal com o império de Roma, ou ele ia ficar mal com o povo, porque o povo também não, e consequentemente com os religiosos e com o povo. Se ele dissesse, não é para pagar, ele estava indo contra o império de Roma, podia ser preso e Roma podia prendê-lo e matá-lo. Se ele dissesse, ou ao contrário, né? Exatamente, se ele dissesse, não é para pagar, ele estava indo contra Roma. Se ele dissesse, é para pagar, ele estaria indo contra o povo que não aceitava a dominação romana. Estão entendendo a sinuca que Jesus foi colocado aqui? A prova em que ele foi testado é uma prova, é uma indagação que a intenção disso era, qualquer que seja a tua resposta, tu vai ficar mal na fita. Ou você vai desaprovar um lado e aprovar o outro, ou você vai desagradar um outro lado e agradar a outro. Então, essa era a finalidade dessa pergunta, e tinha esse contexto político e social da época. E eles trazem essa pergunta com uma falsa sinceridade, uma sinceridade fingida. A pergunta vem cheia de hipocrisia, a pergunta vem cheia de malícia. E chega assim: mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que tu ensinas o caminho de Deus, sabemos que tu ensinas segundo a vontade de Deus, as verdades do Altíssimo. Como tu és sábio, como tu és inteligente, como tu és verdadeiro e não se deixa influenciar por ninguém. Agora responde-nos, é lícito pagar o imposto a César? Então veja que Jesus percebe essa maldade, essa hipocrisia, e ele: por que vocês estão me provando com essa malignidade, com essa maldade? Jesus diz aqui, percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: hipócritas, por que me colocais à prova? Verso 18. Então, nós vamos ver aqui que Jesus está sendo colocado em uma posição de dificuldade, e, por um lado, os herodianos precisariam e eram aqueles responsáveis por cobrar esses impostos, e os fariseus não queriam que esses impostos fossem pagos, porque refletia uma submissão ao império, refletia que eles estariam se submetendo a um rei
que era um idólatra, que inclusive César se dizia rei, se dizia Deus, melhor dizendo, e como todo bom judeu, certamente eles saberiam aplicar melhor o recurso que o povo pagaria para o imposto para o império. Como bom judeu, eles iam saber como usar esse imposto, se fosse pago para o templo, e estavam interessados também em receber mais dinheiro para o templo, né? Então, era essa a controvérsia. A pergunta, então, era nesse sentido, e aqui, meus irmãos, a resposta de Jesus, ela é interessante porque ele não, mesmo sendo um império romano, um império ímpio, mesmo sendo um império idólatra, mesmo estando subjugando o seu povo, mesmo colocando o seu povo debaixo de uma escravidão não tão grande como foi a escravidão, não dos moldes e não da forma como foi a escravidão do Egito, que foi muito mais pesada, mas ainda assim estavam subjugados, o povo não tinha liberdade para fazer tudo o que precisava, tudo o que gostaria de fazer. Ainda assim Jesus não descredibiliza, ainda assim Jesus não diz e não ensina que é para se rebelar contra o Império Romano. Veja que é interessante que Jesus, ainda que seja um império mau, ainda assim Jesus diz que deve ser honrado esse império. Por isso que a resposta dele, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significando que mesmo sendo um império ruim, você tem que honrar, claro, naquilo que não contraria a palavra do Senhor, dentro daquilo, honrar e seguir naquilo que não afronta os ensinos da palavra do Senhor e não afronta os princípios divinos. E este ensino é muito atual para nós. Esse ensino que Jesus dá, para aquela época, era um ensino para mostrar para o povo que mesmo debaixo de subjugação, nós vamos lembrar o Império Babilônico, quando o profeta, por meio do profeta Jeremias, diz, não, vocês vão ficar cativos aí, trabalhem, orem pela paz da cidade, onde vocês estão, mas aí veio o salmista dizendo, nós estávamos com os nossos salgueiros, pendurando nossas harpas nos salgueiros, porque estávamos no cativeiro babilônico, porque não tínhamos alegria, e como cantaremos os hinos e os louvores de Sião se estamos aqui cativos? O profeta vem e diz, não interessa, trabalhem, casem-se, e orem por aqueles que estão subjugando vocês, orem pela paz da cidade em que vocês estão. Esse ensino de Jesus é um reflexo ainda também desta profecia de Jeremias lá na Babilônia, e este ensino, aquela profecia, este ensino são válidos hoje, e nós temos, e sobretudo o brasileiro tem um sério problema com a autoridade, nós, se não nos agradar alguma coisa, nós facilmente xingamos e falamos mal e falamos coisas que não devem para uma autoridade, e nós nos esquecemos que os nossos valores são diferentes do mundo, porque se qualquer autoridade está na posição de autoridade, só está ali porque Deus foi quem colocou ali para um propósito, para um motivo e para uma razão. Ou seja, ao questionarmos a autoridade de quem quer que seja, aquelas que nos agradem ou nos desagradem, estaremos, em último nível e em última instância, estaremos nos rebelando contra o próprio Deus, que permitiu que determinada autoridade assumisse aquela posição. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado e discernimento com o que nós falamos, como nós nos dirigimos e como nós adjetivamos as autoridades constituídas do nosso país. Se você não concorda com determinadas posturas de determinados líderes e autoridades políticas do país, ore a Deus e clame por misericórdia, porque se essa autoridade está lá, foi Deus que permitiu estar lá, para um propósito, que a gente não consegue entender, mas Deus, no seu plano, Ele entende, Ele sabe por que aquelas pessoas estão ali. E há aqui também, nesta resposta, Jesus está dizendo, então não desobedeçam e honrem o imperador, pagando o que ele está cobrando. Ah, mas é muito caro o imposto que ele está pedindo.
E o imposto romano era muito alto. O imposto romano era caro mesmo, estava tirando a pele do povo. Mas Jesus não está dizendo, sonegue imposto. Não, pague a César o que ele está cobrando. Mas entregue a Deus aquilo que é devido a Deus. Ou seja, aqui também há uma crítica aos fariseus de que eles estavam entregando a César aquela moeda, aquele imposto, porque eles sabiam que se não pagasse aquele imposto, César viria e cortava o pescoço, fazia o que tivesse que fazer, mas tu tem que pagar o imposto. Escalpelava, mas tinha que pagar. Mas a Deus, que não age dessa forma, os fariseus não estavam dando a honra devida a Deus. Então, a César vocês dão honra, pagam tributo, mas a Deus vocês não honram. Há aqui uma crítica indireta de Jesus, dizendo para os fariseus que eles não honravam a Deus como deviam honrar ao Senhor. Então, meus irmãos, nós às vezes até nos submetemos às autoridades constituídas, até fazemos as nossas obrigações cíveis, mas as nossas obrigações para com o Senhor, muitas vezes nós deixamos de lado e relegamos. Até prestamos honra ao César deste mundo. Mas e a Deus? Estamos honrando a Deus com a nossa vida? Estamos honrando a Deus, entregando um perfeito louvor a Ele? Os fariseus aqui, Jesus já estava num embate com eles há algum tempo, já estava confrontando e mostrando que eles serviam a Deus não em benefício do povo ou para trazer ao povo conhecimento real de Deus, mas era para benefício próprio. Estavam fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões, como vimos no capítulo 21. Isso é honrar ao Senhor? Isto é dar honra a Deus que Ele merece? É essa crítica que Jesus está falando aqui, e eles ficam admirados. Agora nós ficamos sem resposta. Com essa resposta, não há o que fazer. Nós temos que continuar, não conseguimos pegá-lo. Nem o Império Romano conseguiu pegar Jesus numa resposta. Se ele desse uma resposta que fosse contra o imperador, certamente naquele momento os próprios fariseus e os herodianos que estavam presentes iam pegar, tu está contra o regime agora, agora tu estás contra o império, então agora nós herodianos vamos te prender e vamos te levar para o imperador para te ser preso. Então eles todos ficaram surpresos, ficaram admirados e se retiraram da presença do Senhor Jesus, porque neste teste eles não conseguiram pegar Jesus em falta alguma. E aí então, meus irmãos, seguindo esses confrontos, no mesmo dia eles estavam, lembre-se que aqui nós estamos trazendo aos irmãos que Jesus está sendo examinado como um cordeiro que vai ser entregue. Jesus está sendo examinado, e o segundo exame é uma controvérsia teológica, que é o que eu estou chamando aqui, na verdade, de uma controvérsia escatológica, que trata a respeito da ressurreição, que são os saduceus, que é um outro partido religioso. Como eu já falei alguma terça-feira aqui, existiam pelo menos 4 partidos, digamos assim, 4 denominações, melhor dizendo, 4 denominações religiosas dentro do judaísmo: fariseus, saduceus, tinham os essênios e tinham os zelotes. Eram 4, digamos assim, como se fosse Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana, mais ou menos isso. Lá naquela época eram as 4 denominações religiosas, digamos assim, que existia dentro do judaísmo. E agora, primeiro, essa controvérsia social e política foram os fariseus com os herodianos. Agora, vêm os saduceus para questionar Jesus. Inclusive, meus irmãos, os saduceus era o grupo religioso que dominava o sacerdócio da época de Jesus. Eram eles que eram os responsáveis. Esse grupo religioso era responsável por fazer os sacrifícios no templo. Eles eram a elite sacerdotal, que estavam ali oficiando no templo na época de Jesus. Então agora vem uma controvérsia escatológica e teológica que eles vão apresentar a respeito da ressurreição, e eles contam aí uma história de uma mulher fazendo uso do que está ali previsto, que Moisés previu lá em Deuteronômio, que é a lei do levirato, Deuteronômio 25, que quando alguém morre
um homem casado morre, não deixa descendência, então o seu irmão tem que vir e gerar descendência em nome do irmão falecido. E assim por diante. Deuteronômio 25 traz essa lei que se chama Lei do Levirato, que é para se dar descendência à pessoa que faleceu. E eles contam essa história de sete irmãos que se casaram com uma mesma mulher e nenhum teve descendência, e ao final das contas a mulher também morre, e ao morrer, ela vai ser esposa de quem? Lá na ressurreição. Então é uma pergunta, utilizando um mandamento que existia na Torá de Moisés, com uma teologia que os saduceus não criam. Os fariseus criam na ressurreição, criam que existiria a ressurreição. Os saduceus, eles tinham uma teologia e uma concepção teológica a respeito da morte, em que a pessoa morreu, a alma não, já era, a alma morreria junto com o corpo, não existia, a alma não seria eterna, a alma não permaneceria e não seguiria viva para um julgamento, ou, como nós cremos, para ser julgada as ações, e posteriormente, nós sabemos na nossa escatologia, vai ter o grande trono branco. Para os saduceus, morreu, acabou. O corpo, a alma e o espírito morrem e são exterminados naquele momento da morte. Não existe nada além da morte. Existia uma outra teologia, e aqui, já trazendo aos irmãos algo que talvez nem todos, não sei se alguns dos irmãos tenham conhecimento, mas eu descobri, pelo menos estudando para esta palavra de hoje, descobri uma outra teologia dos saduceus, em que eles também só criam nos 5 livros de Moisés. A teologia dos saduceus era formada apenas em cima da Torá, apenas nos 5 livros de Moisés. A teologia deles não aceitava os profetas, não aceitava o que foi dito por Jeremias. Eles não criam e não aceitavam no que foi dito por Isaías. Eles não criam nos profetas e eles não acreditavam na inspiração da palavra e como autoridade para reger, como dogma, gerar autoridade para reger a fé. Eles não criam nos profetas, eles não criam nos salmos, eles não criam nos escritos ali, 1º e 2º Crônicas, os livros dos reis, eles não criam nisso. A teologia deles era unicamente formada pelos 5 livros de Moisés. E na Torá, não existe assim um termo assim especificamente muito claro. Eu vou mostrar para os irmãos que tem, mas eles não entendiam. Na Torá não tem assim um texto que vai haver ressurreição. O profeta Isaías fala de ressurreição, o profeta Jeremias fala de ressurreição, fala que os mortos ressuscitarão, fala de tudo isso. Os profetas falam da ressurreição. E a teologia dos fariseus criam na ressurreição porque eles acreditavam na inspiração da palavra por meio dos profetas. Eles criam nas profecias como autoridade para reger a fé. Então, eles tinham essa questão da ressurreição muito clara na teologia deles, mas os saduceus não criam. Inclusive, isso está... um rabino chamado Gamaliel, que é citado por Paulo, que foi de quem Paulo aprendeu, ele mesmo diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tem um tratado talmúdico. O que é o Talmud? Só para explicar para os irmãos aqui. O Talmud é um compêndio teológico de tudo que os judeus acreditam. Fica registrado no Talmud. E Gamaliel já tinha rebatido aos saduceus essa falsa crença da ressurreição. Já tinha mostrado para eles que a Torá dizia isso. Deuteronômio 32, 39 diz que Deus dá a vida, Deus mata e Deus traz a vida. Então, e aí Gamaliel, esse rabino, ensinou e ensinava que a Torá também ensina a respeito da ressurreição. Isso é só uma curiosidade para os irmãos. Curiosidade que é minha, e se alguém tiver interesse em estudar mais, eu achei interessante trazer para os irmãos para conhecimento, para melhorar um pouco mais a compreensão dos saduceus, que é um grupo religioso que é pouco conhecido. Então, e para nós entendermos por que Jesus também dá a resposta para os saduceus. Qual é a resposta que Jesus dá? Vocês erram por quê?
porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que Jesus dá essa resposta, porque eles só conheciam e só selecionavam como regra de fé a Torá, os cinco livros, mas eles rejeitavam todos os profetas. Lá em Atos, capítulo 23, depois vai dizer que os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjos e não criam em espíritos. Por isso que eles rejeitavam os profetas. Por isso que eles não criam na revelação de Deus por meio dos profetas, porque eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam que o Espírito do Senhor pudesse se manifestar para revelar alguma coisa por meio de nós. Por isso que Jesus dá essa resposta. O erro de vocês é muito grande, saduceus, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês estão selecionando apenas aquilo que lhes convém. E isso, meus irmãos, essa compreensão dessa teologia errada dos saduceus é importante para nós hoje, porque muitos estão apenas fundamentando a sua fé e a sua forma de conduzir a sua vida em trechos da Bíblia que são convenientes a cada um. É por isso que nós vamos ver igrejas que têm teologias inclusivas. Alguém já ouviu falar de teologia inclusiva? É bonito esse nome? Vocês sabem o que é teologia inclusiva? Sabe o que é a teologia inclusiva? A teologia inclusiva, que é uma teologia, digamos assim, atualizada para os dias de hoje, uma teologia liberal, libertária, alguma coisa assim, ela simplesmente aceita e diz que não, como Deus é amor, como Deus ama todo homem, Deus não vai aniquilar ninguém, então esse negócio de, nós temos que atualizar a Bíblia e dizer que homem pode namorar com homem, mulher pode namorar com mulher, essas coisas aí, acho que aqueles homens lá do antigamente estavam errados, e tudo é permitido, e aí tem pastores homossexuais, pastoras lésbicas, e aí por aí vai, tudo é permitido. Assim como os saduceus, a resposta de Jesus é muito clara: grande é o vosso erro, porque a teologia de vocês está selecionada, a teologia de vocês está apenas olhando para aquilo que é conveniente a nós. Meus irmãos, e quantas vezes nós, como crentes, cada um de nós, a nossa denominação tem uma teologia fundamentada, mas, sob o ponto de vista individual, cada um de nós acaba desenvolvendo para a sua vida de fé uma teologia individual. Ah, não, isso aqui pode fazer. Tem quantos crentes que estão na igreja? Ah, não, beber não tem problema não, pode tomar uma cervejinha aí, o problema é não se embriagar. Né? Não, o pastor até fala que a teologia das Assembleias de Deus fala sobre isso, não fala? Que nós temos que nos abster da bebida alcoólica, temos que nos abster de certas coisas, mas você que tem uma teologia pessoal e diz, não, mas não tem problema não, eu sei me controlar. Eu estou dando esse exemplo assim que é mais claro e mais fácil, para dizer que cada um de vocês tem uma teologia, cada um dos irmãos tem uma teologia que bota em prática para conduzir a sua vida. E como é que está sendo essa tua teologia individual? Você está aplicando só os trechos da Bíblia que são convenientes a você? Quando a Bíblia diz que você tem que dar o outro lado da tua face, esta teologia se aplica a você? Quando alguém te importuna, quando alguém se levanta contra ti, quando alguém te calunia, você também vai querer tomar vingança? E se esquece da teologia de Deus que diz, não, a vingança não é tua, a vingança é minha? Você quer tomar juízo com as próprias mãos? É isso que Jesus está falando para os saduceus, que eu quero aplicar para as nossas vidas. E você, qual é a tua teologia? Você está conhecendo apenas trechos da palavra de Deus, ou você está procurando conhecer as Escrituras como um todo? Então aqui, esse embate escatológico, Jesus está dizendo, tem ressurreição, e vocês não sabem como é a ressurreição, e não aplicam isso para a vida de vocês, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês só selecionam o que lhes convém. As Escrituras, como um todo, não é do conhecimento de vocês não procuram conhecer, primeiro, vocês nem aceitam. Então, essa advertência, meus irmãos, para nós, nos dias de hoje, nós devemos estar ligados nisso, porque nós precisamos ficar atentos no nosso proceder, na nossa caminhada, em saber se nós estamos vivendo a palavra de Deus
as Escrituras do Senhor como um todo, ou se eu estou me pautando, ou se eu estou me guiando por apenas aquilo que me é conveniente. E se o Evangelho do Senhor não nos confrontar, se você e eu não ficarmos desconfortáveis quando a verdade do Evangelho nos confronta, o problema não está na palavra, certamente o problema está em mim, em não querer aceitar a verdade do Senhor para corrigir a minha vida. Não tenhamos, irmãos, não vamos desenvolver uma teologia seletiva, não vamos viver a nossa vida selecionando textos. É que nem aquela brincadeira que se faz, né? Vou ver o que Deus vai falar comigo agora. Aí abre o texto da Bíblia, não, isso aqui não é Deus que está falando não, aí fecha a Bíblia, porque não convém. Aí abre de novo, não, essa aqui não é o que Deus, não, isso aqui não é o que Deus está querendo não, porque não é o que você está querendo ouvir. É claro que Deus não fala assim, né? Eu só estou dando um exemplo. Se me agradar, tá beleza, tá? A minha teologia aprova. Se me confrontar, tá errado. Não foi Deus que falou. É isso que Jesus indiretamente está dizendo para os saduceus: vocês estão tão errados, mas tão errados, e por isso é interessante, meus irmãos, aqui, e essa informação a respeito de que os saduceus apenas criam na Torá como regra de fé, é interessante que a resposta de Jesus, quando ele diz, para confirmar a respeito da ressurreição, verso 33, olha o que ele diz. Verso 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso aqui que Jesus está citando, o livro de Lucas e o livro de Marcos vem nos dizer que Jesus está fazendo referência a Êxodo capítulo 3, verso 8, naquele momento em que Moisés é chamado para a sarça ardente. E aí Deus se apresenta para Moisés dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E aí naquele diálogo Moisés pergunta: quando eu for para o povo e eles perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? Diz que eu sou, te enviou, e eu sou o Deus de Abraão. Aí Deus fala isso aqui no versículo 8 de Êxodo 3. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Veja que a resposta de Jesus para os saduceus, para confirmar a respeito da ressurreição, ele podia ter falado algum texto de profeta Isaías, mas eles não acreditavam. Ele podia ter falado algum texto do profeta Jeremias para confirmar a respeito da ressurreição, mas eles não acreditavam. Ele poderia ter falado alguma coisa dos escritos, mas eles não acreditavam nesses livros. Jesus traz a confirmação da ressurreição em um texto de Êxodo, que é o texto de um dos livros do Pentateuco, para mostrar para os saduceus: vocês estão tão errados na teologia de vocês, que a Torá, os mandamentos, o Pentateuco está dizendo que existe ressurreição, porque se ele é Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó, porque ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Indiretamente, Jesus está dizendo para os saduceus, se Deus tivesse dito assim para Moisés: eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaque, eu era o Deus de Jacó. Aqui tem duas coisas. Quando Deus diz que eu sou, Ele está dizendo que Ele é eternamente, ontem, hoje e será eternamente. Ele está dizendo que Ele é atemporal. Mas tem outra coisa também: se Ele é o Deus de Abraão, se eu sou hoje o Deus de Abraão, significa que aqueles que morrem na fé em Deus não morrem, estão vivos. Por isso ele diz: eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão está vivo aqui comigo, porque Isaque está vivo aqui comigo. E essa interpretação Jesus reafirma quando ele ressuscita Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque os que são filhos de Deus, aqueles que vivem na fé no Senhor, jamais morrerão. Por isso que Deus diz para Moisés: eu sou. Abraão morreu biologicamente, mas a sua alma e seu espírito estão vivos em mim. Isaque também. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Só que os saduceus não entendiam assim. Então, meus irmãos, aqui Jesus está dando este ensino. Inclusive Marcos é quem diz, né? Grande é o vosso erro. Marcos é que relata esse erro teológico dos saduceus, dizendo: grande é o vosso erro.
Se nós não crermos que é assim, que há ressurreição, vã é a nossa fé. Se não crermos que há ressurreição, estaremos mortos então, ainda nos nossos delitos e pecados. 1 Coríntios fala isso, Paulo escrevendo isso, que se nós não queremos que há ressurreição, se não houver ressurreição, então por que nós estamos aqui? Se a ressurreição não é algo real, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. Então não há esperança para nós. Os irmãos compreendem a gravidade de não crer em ressurreição? Se não há ressurreição, é como os epicureus diziam, e Paulo fala a respeito disso, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer e não existe mais nada além disso. Vamos gozar a vida, vamos fazer o que tem que fazer. Se não há ressurreição, não há galardão. Se não há ressurreição, não há sentido de eu fazer a vontade de Deus aqui, porque lá não tem mais nada no outro lado. Então, é por isso que Marcos relata e diz que esta teologia é grande, é muito errada, e Marcos relata, grande é o vosso erro, vocês estão perdidos, vocês não podem ter uma compreensão exata de Deus, se vocês não conseguem nem compreender e aceitar a palavra de Deus como regra de fé para as vossas vidas. E aí, seguindo a quarta controvérsia que Jesus tem, a terceira controvérsia, é uma controvérsia legal a respeito dos mandamentos, em que Jesus, então, está sendo submetido aqui por um escriba. Lucas não registra este episódio, apenas Marcos e Mateus registram esse episódio sobre o maior dos mandamentos. Jesus, então, traz aqui o ensino dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus, então, está, na verdade, aqui, meus irmãos, trazendo um princípio de como nós devemos observar e fazer, aqui de modo bastante abreviado, trazer aos irmãos. Quando Jesus traz esses dois mandamentos, na verdade, o amor é o princípio pelo qual nós obedecemos a Deus. E o problema nosso e deles aqui da época, do povo de Israel, é que os mandamentos de Deus, o que Deus mandou que o povo de Israel fizesse, estava algo tão longe do coração, que era apenas uma religiosidade, algo mecânico. Os sacrifícios, as coisas oferecidas a Deus, o culto era um culto mecânico, não se tinha mais a consciência de por que se sacrificavam, não se tinha mais a consciência de por que tinha que guardar os mandamentos, não se tinha mais a consciência qual é o propósito pelo qual eu estou servindo a Deus, por que eu tenho que obedecer a palavra do Senhor, por que eu tenho que guardar os mandamentos. O coração do povo estava completamente longe. O profeta Isaías, inclusive, Isaías diz isso, Isaías 29:13, o povo estava servindo ao Senhor, oferecendo sacrifícios, oferecendo adoração, mas o coração deles estava longe. Quando Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é tudo. A nossa obediência a Deus precisa ser feito não por uma mecânica, não como um ritual, não como algo assim automático, sem percebermos o porquê por que estamos fazendo aquilo, por que eu vou ao domingo para a igreja? Porque eu sou pastor, porque eu sou do grupo de louvor, porque tem que cantar, porque tem que tocar, porque eu estou na escala para ficar na porta, ou porque eu estou na escala para ficar distribuindo a ceia, por isso que eu tenho que ir, e o coração nosso está longe, e o servir a Deus com amor está ficando escondido. Por isso que Jesus resume e diz, olha, quer obedecer os profetas, quer seguir os profetas e observar a lei, os mandamentos, então ame a Deus sobre todas as coisas, sirva a Deus com amor, sirva a Deus com alegria. Não se esqueça de que o amor a Deus é amar ao Senhor, e amar ao Senhor não é um sentimento apenas, amar ao Senhor é eu faço essas coisas porque eu entendo o significado, eu entendo por que eu estou aqui. Amar a Deus é por que eu venho pregar às terças-feiras aqui, qual é o propósito de eu estar aqui?
É só jogar informação na costa dos irmãos ou qual é o propósito? Se eu amo a Deus, eu faço o que eu tenho que fazer com amor, com zelo, com dedicação. Quando a gente perde o amor ao Senhor e por fazer a obra do Senhor, a gente faz de qualquer maneira. Ah, não, é um Ctrl+C, Ctrl+V de um estudo qualquer que está na internet. Eu não vou ter trabalho de ler, de estudar, de meditar, de orar. Eu vou pregar domingo, vou pegar um sermão copiado do fulano de tal aqui e vou dar uma melhorada para ficar com a minha cara e vou pregar e vou fazer e acontecer. Perdeu o propósito. Por que eu estou fazendo? Então, para que a gente está fazendo isso? Quando Jesus fala isso, amar a Deus, não é só um obedecer mandamentos, que era o que eles faziam. Jesus, inclusive, fala isso em João capítulo 14. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Mas não é guardar de qualquer maneira, não é vir à igreja de qualquer maneira, não é tocar um instrumento de qualquer jeito, não é cantar um louvor de qualquer jeito, não é trazer uma mensagem de qualquer jeito. É saber que você está fazendo isso porque é um propósito de Deus e você tem um chamado de Deus para adorá-lo. E saber que o seu ofício, o seu serviço a Deus é uma forma de adoração ao Senhor. É saber que nós vemos aos cultos, as reuniões, não apenas como uma ritualística, não apenas como uma mecânica, porque tem que ir, porque fulano vai, senão o pastor vai chamar minha atenção, porque senão isso, senão aquilo. Perdeu o propósito, perdemos o propósito, meus irmãos, e muitos de nós estamos perdendo o sentido, e a mesma coisa se aplica ao próximo. Quando nós vemos os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, nós temos 2 tábuas, 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos de outro. Os primeiros 5 mandamentos que Deus entrega a Moisés, ali é o resumo de tudo. Os judeus já tiveram trabalho, são 613 mandamentos que estão catalogados na Torá, no Pentateuco. Eles tiveram esse trabalho de catalogar 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos, do tipo, não faça. Ou seja, tem um não faça para cada dia do ano. Não faça isso, não faça aquilo. Não, 365 mandamentos dizendo, não faça isso. E 248 mandamentos, faça isso. E os mandamentos lá, que Deus dá nos 10 mandamentos, a primeira tábua é adorar o Senhor como não farás imagem de escultura, tal, e dá os 5 mandamentos. E os outros mandamentos em relação ao próximo não matarás, é tudo mandamento negativo, não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não adultere, não, enfim, é tudo não matarás, não roubarás, não furtarás, e tudo não, ou seja, quando eu amo ao meu próximo, eu nunca faço o mal ao próximo, e a gente pensa, não vou para aquele irmão é muito chato, esqueceu o propósito de que eu tenho que amar o meu irmão, independente do que ele faz ou deixa de fazer. Então, quando Jesus diz aqui que isso resume os profetas e toda a lei, amar a Deus e amar ao próximo, significa que se nós tivermos amor, é por isso que Paulo fecha o capítulo 13 de 1 Coríntios, se não tiver amor, nada será, nada valerá, serei como um metal que retine, não terei valor algum, não serei nada, no final de tudo, tenho a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o que Paulo diz. Então, meus irmãos, amar a Deus, não se esqueça do propósito para o qual você está aqui. Você que é dirigente de congregação, não se esqueça, a luta está difícil, não se esqueça do propósito para o qual Deus te colocou ali. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E para terminar, a última controvérsia, que também é teológica, é uma controvérsia messiânica, que Jesus coloca aqui. Quem a respeito dele, e aí é Jesus quem propõe esse desafio aqui, é Jesus quem faz essa pergunta para os fariseus, é Jesus quem faz e diz, quem dizem vocês que é o Cristo? Quem é o Cristo para vocês? Quem é o Messias para vocês? Quem é o enviado do Senhor para libertar? É interessante que essa pergunta é similar àquela pergunta que ele faz para os discípulos, quem dizem vós que eu sou? Pedro, então, revelado pelo Espírito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
ele volta para os líderes e diz: quem é o Cristo para vocês? Quem é? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. E aí ele traz o Salmo 110, quando Davi, inspirado pelo Espírito do Senhor, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É claro que eles sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. Essa primeira resposta era óbvia e certamente eles saberiam responder sem pestanejar e sem titubear. Mas Jesus coloca eles aqui numa segunda pergunta que os deixa desconcertados, em que ele pergunta: se ele é o filho de Davi, por que Davi o chama de Senhor? Se Davi é pai do Messias, por que Davi chama o seu filho de um título que é maior do que ele como pai? Então Jesus coloca eles numa pergunta difícil de responder, que eles não souberam responder, e este Salmo 110, meus irmãos, vai repetir-se em muitos momentos no Novo Testamento. Essa colocação aqui, que esse é o versículo 1 do Salmo 110, vai estar em Atos capítulo 2, 34, 1 Coríntios capítulo 15, 25, Efésios capítulo 1, 20, Hebreus 1, 13, Hebreus 5, 6, Hebreus 7, 17. Todo esse salmo, ele é a base. Aí eu deixo para você que leia esse salmo em casa, que ele é a base da cristologia do Novo Testamento. Todos os livros praticamente citam o Salmo 110 de alguma maneira, como sendo um salmo que é central para colocar Cristo no centro da nossa fé, da nossa conduta, Cristo como o centro da nossa salvação. Eles não puderam responder, e é claro, porque eles não queriam dar o braço a torcer, eles estavam examinando a Jesus, mas se eles reconhecessem que Jesus, que estava sendo chamado de filho de Davi, se eles dissessem que era porque Davi, no Salmo 110, estava falando a respeito do Messias, eles necessariamente teriam que reconhecer Jesus como o Messias, como o Salvador. Mas, como eles não queriam se sujeitar, como eles não queriam se submeter ao ensino de Jesus, é claro que eles não compreenderam e não quiseram responder, porque não queriam se submeter a Jesus como Salvador. Então, meus irmãos, este é o que nós terminamos o capítulo 22, e aqui, para terminar com uma aplicação, os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos eles examinaram a Jesus, todos eles fizeram um exame de Jesus como um cordeiro. Se ele era o cordeiro, eles botaram Jesus à prova. As evidências de que Jesus era o Messias esperado estavam claras. Eles então tinham todos os elementos para dizer e reconhecer Jesus como o Salvador, como o Messias esperado. Mas o problema é que, ao receber e ao analisar todas essas questões, eles não foram sinceros, não foram honestos, não buscaram crer e não buscaram acreditar na verdade que estava sendo posta ali para eles. E aqui para nós fica essa aplicação, meus irmãos. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, está sendo revelado a nós todos os dias. O Senhor Jesus está se revelando a nós pela sua palavra. Se revela a nós nos nossos cultos, se revela a nós nos nossos encontros, nas nossas reuniões. O Senhor se revela por meio das pregações que são trazidas aos domingos, às terças-feiras, nos estudos bíblicos. O Senhor Jesus está sendo revelado todos os dias, e está todos os dias nos expondo para que nós possamos ver a sua verdade, que é a verdade absoluta. E o problema é, qual vai ser a nossa reação quando nós nos confrontarmos com a verdade do Senhor? Vamos fazer como os saduceus? Não, eu não creio nessa parte da Bíblia, mas nessa aqui eu creio. Isso aqui não está de acordo com a minha teologia, mas isso aqui está. Ou nós vamos nos submeter e deixar para trás o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos interesses, para enxergar que verdadeiramente precisamos estar vivendo de acordo com a verdade de Jesus. Nós não devemos de maneira alguma cometer os mesmos erros que esses fariseus, saduceus, herodianos, escribas, religiosos fizeram ao estarem de frente com Jesus. Jesus está de frente com você todo dia.
Jesus está de frente conosco todos os dias, quando alguém te dá uma palavra, quando alguém te dá uma exortação, quando a pregação confronta você, mexeu comigo, opa, quando você estiver falando assim, se aquele irmão tivesse aqui, não era para ele não, era para você, então é porque mexeu contigo. Quando nós estivermos sendo confrontados, o que nós vamos fazer? Vamos fazer como esses homens, como esses líderes religiosos, como esses que se esconderam e que preferiram continuar na sua cegueira, ao invés de submeter ao Senhor, ou vamos nos submeter à palavra do Senhor Jesus? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver genuinamente a palavra do Senhor, a viver o Evangelho do Senhor de forma reta, agradável, e que nós possamos servir ao Senhor com alegria, lembrando do motivo pelo qual nós estamos aqui na casa do Senhor. Por que você vem aqui às terças-feiras? Você tem que sair lá da sua casa, lá do seu trabalho, você está fazendo isso com amor, com zelo, você faz isso com vontade de buscar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, você se lembra do propósito para o qual você foi chamado, não se esqueça do propósito para o qual o Senhor te chamou. Quando você for à igreja, não seja simplesmente uma retórica, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas você está alegre em ir para a casa do Senhor? Isso é amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, isso é obedecer os mandamentos do Senhor, isso é fazer a vontade de Deus, quando nós fazemos desta maneira, amém? Deus nos abençoe, vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar para aplicarmos esta palavra. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo da Tua palavra. Senhor Deus, tudo aquilo que foi ensinado aqui, que possa descer para o nosso coração, e nós possamos, Senhor Deus, praticar no nosso dia a dia, e assim, Senhor, estarmos em obediência à Tua palavra. Abençoa toda a programação da Tua igreja para essa semana, visita aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, e cura. Pai bendito, e nos leva também em paz para as nossas casas, nos livra do mal, nos livra, Senhor Deus, de todos os acidentes, e que tenhamos, Senhor Deus, uma semana abençoada. Abençoa também, Senhor Deus, no próximo final de semana, ali o aniversário da igreja de Itacoatiara, que aquele trabalho, Senhor Deus, seja cada dia mais próspero, e abençoa os irmãos que estão indo daqui para lá, livra, Senhor, de todo acidente, de toda coisa ruim, coloca os teus anjos ao redor de cada um. É assim que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, todos digam amém, que Deus abençoe.